Você está a bordo da nave louca. Boa tarde. Eu sou João Bosco Gomes e estou na Casa da Música, aqui na Lapa, centro do Rio de Janeiro, para entrevistar nosso convidado Euclides Amaral, escritor, poeta, letrista, compositor e especialista em música popular brasileira. Teremos ainda o prazer de ouvi-lo declamar um de seus poemas e ouvir algumas de suas composições. Então, brother, de todo o teu trabalho profissional, de comunicação, pesquisa, produção artística, qual você destaca como que te dá mais prazer em dedicar-se? E por quê? Eu gosto de todos e está sempre agarrado ao que está mais próximo. Como você sabe, eu tenho alguns filhos, então eu sou muito agarrado com os meus filhos, né? E a música, a poesia, quer dizer, a letra de música, a poesia, o texto. Tá, então o que acontece é que todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo em redação publicitária, em agências, em jornalismo, né, todos eles me dão prazer, do mesmo jeito, assim como fazer letra de música, editar livros, etc., poesia, contos, né? Mas do que eu sobrevivo mesmo, sempre sobrevivi, parece mentira, né? Eu não sou formado em jornalismo, sim em redação publicitária e publicidade e propaganda. É o texto jornalístico, escrevendo para jornal, escrevendo para sites, essas coisas assim. Revisão de conteúdo, revisão de português, revisão iconográfica para as editoras, etc. Geralmente eu faço revisão na parte de conteúdo de livros de biografia, essas coisas todas que estão rolando, mas na parte cultural, não são livros específicos de textos que não sejam culturais. E trabalho como pesquisador da FAPERJ, Biblioteca Nacional, PUC, e várias entidades que nos contratam, né? E atualmente eu estou pela FAPERJ, como pesquisador de música popular brasileira, eu venho trabalhando há muito tempo a FAPERJ, né? Você me perguntou qual que me dá mais prazer. Todos me dão prazer, todos, né? Cada um na sua área, claro. Quando eu estou compondo também, como eu sou compositor, sou letrista, tenho muitas músicas gravadas e que também geram também parte do meu orçamento, né? E isso é muito importante para mim, produção de disco, para produção de livros, né? Enfim, é um leque, né? Aberto, bem aberto de atuação. Algumas me provém, né, o meu sustento, outros tiram um pouco desse sustento, como é o caso dos livros de poesia, né? Tá certo. Amaral, você pode narrar um pouco a história das produções musicais independentes? Já que desde 1978 você se dedica à cultura desse tema? E quais os discos e músicas que atingiram grande tiragem como independentes? E quais as dificuldades em se produzir obras musicais autônomas nos dias atuais? Porque isso é uma realidade, né? Bem, é o seguinte, com relação a disco independente, eu tenho alguns ensaios sobre esse tema, né? E eu me lembro que num deles eu escrevi que o primeiro disco independente, a primeira produção independente no Brasil, pelo menos é que eu tenho notícia, é de 1928. Feita pelo poeta, letrista, enfim, um showman, que também era músico, e ao mesmo tempo também era palhaço, é o Cornélio Pires, que é um paulista da cidade de Tinha um circo, né? Tinha um circo. Então, em 1928, ele procurou a Columbia para fazer os discos de música caipira, etc e tal, e o pessoal da Columbia não quis. E o que ele fez? Ele mandou prensar 25 mil discos, claro, 78 rotações. Em 1928 já era gravações elétricas, né? Vai até 1927 a gravação mecânica, e em 1928 já tinha gravações elétricas. Então, ele prensou 25 mil discos e foi vendendo no caminho de Jaú até São Paulo. Né? E depois fez mais prensagens, né? Esse cara era um grande letrista, enfim, tipo, o primeiro showman brasileiro, né? Ele tanto falava no palco, como declamava, como tocava, dançava, se autoproduzia, e foi o responsável por essa, pelo menos nas minhas pesquisas musicais, Cornélio Pires, 1928. A situação também depois, ela volta, pelo menos nas minhas pesquisas, em 1942, quando a Carmen Costa, né, pediu para o Henricão e Rubens Campos fazerem a versão de Celito Lindo, que
que era uma valsa mexicana, e transformou em ai, 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 tá chegando a hora, né? E ela fez 35 cópias apenas. Era uma cantora completamente desconhecida, nunca tinha gravado, nunca. Fez 35 cópias, possivelmente em acetato, não era nem, né? E que era uma forma de se prensar disco também na época. Não era em vinil, como a gente conhece, Canaúba, etc e tal. Não sei, que eu não tive contato com esse disco, mas foram só 35 cópias que ela saiu catituando os três, né? A Henricão, que é uma dupla, Henricão e Rubem Campos, é uma dupla muito famosa de compositores. E essas 65 cópias renderam para Carmen Costa esse nome que ela... esse patrimônio que ela é na música popular brasileira. Depois você me pediu para fazer um panorama desse, né? Pelo menos assim de cabeça, né? Existem mais coisas. Em 1958, um compositor mineiro chamado Pacífico Mascarenhas fez um LP, aí já era 12 polegadas, né? Outros são 10 polegadas em 78 rotações, né? Então ele fez um LP, não lembro agora o nome agora, Canção de alguma coisa, em que ele cavou muito... ali também tinha uma coisa meio bossa nova, estava surgindo a bossa nova, com a Elisete Cardoso, surgiria em 59, mas ele já tinha essa pegada, que ele era o maestro, o Pacífico Mascarenhas, em 1958. Em 1972, a gente tem uma retomada também dessa produção com o disco de bolso do Pasquim, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. Que lançou um cara novo chamado João Bosco. Né? É um Agnus Sei, que é uma parceria do João. A primeira parceria do João Bosco com o Aldir Blanc é Agnus Sei, né? E do outro lado, quer dizer, o João Bosco era o outro lado, porque o lado principal, o lado 1, eu tenho esse disco, é o Tom Jobim com Águas de Março, que é a primeira gravação de Águas de Março do Tom Jobim, né? Eu tenho um selo preto, né? Pelo Pasquim, possivelmente ali estava emitido ali o Sérgio Cabral, o Jaguar. Deve ter sido o Sérgio Cabral que produziu, ele que mexia com produção de disco, Jaguar, e o pessoal mexia com outras coisas mais na parte de... Aí vai em 73, tem um cara que surge, o Lula Cortes e o Laílson fazem um disco lá em Recife, em 1973, chamado Satua, se eu não me engano, o nome do LP. Pronto. Ainda em 73, se eu não me engano, o Marconi Norato faz o Marconi Norato no não sei o que lá dos submetazoários, né? Faz esse disco em 73. Aí nesse disco é importante dizer para vocês, que eu acho muito importante, foram convidadas duas pessoas muito jovens na época, que era o Robertinho de Recife e um cantador chamado Zé Ramalho. E aí a primeira vez que Zé Ramalho canta, em 73, em um disco, é no disco do Marconi Norato, né? Em 75, o Zé Ramalho faz um disco junto com o Lula Cortes, Paebiru, que é um disco muito raro, só foram feitas 200 cópias. Então olha como é que a produção independente ela vem galgando assim. E o Zé Ramalho, é o primeiro disco do Zé Ramalho, não é nem solo ainda, o solo dele viria em 77, que é o Alvo Reis, não sei se vocês lembram dessa parte, né? 77, tal, por aí, acho que 77. 77, se não me falha a memória, e a minha memória falha muito isso. Mas aí, em 75, esse disco do Lula Cortes, que é o Paebiru, 200 cópias só, que é um disco raríssimo. E em 77, aí sim vem o Antônio Adolfo. O Antônio Adolfo faz o Feito em Casa, né? Com papel reciclado, tal e tal. Inclusive, mais tarde eu comprei aquele gravador de 4 canais do Antônio Adolfo, né? E vim fazer também algumas coisas. Em 78, começa a produção do disco do Boca Livre, que é o disco onde teve, o qual teve a expressão de venda foi muito grande, vendeu muito discos. Acho que atingiu um público, e aí criou essa verve, todo mundo queria fazer disco independente, inclusive eu, na época, né, estava ajudando a produzir um disco, um compacto duplo, pela... Não lembro o nome do selo, mas a gente rodou lá na RGE, ali em Bom Sucesso. A fábrica da RGE era ali, onde faziam a prensagem, né? E a copiagem. Um disco de 1978, mas saiu em 79, que é no qual eu levei o Marco Andrade para cantar, os irmãos do Da Fé, tal e tal, né? O Jorge de Souza, o Toninho de Souza, etc e tal. Sim, em 78. E esse disco nós lançamos em 79, era um compacto duplo, proveniente de um festival que teve, etc e tal, no qual eu não sou o único produtor. Alguma música
música assim, que se destacou nesse disco? Nesse compacto, qual? Na minha produção? Não houve destaque, porque o grande problema da produção independente, aí vamos entrar na segunda parte, eu poderia falar mais sobre outros posteriores, mas eu acho que daí em diante. Aí daí em diante, houve o pessoal da Comusa, a Saci, houve o selo Niterói Discos, aí tem uma grande profusão aí, né, principalmente do pessoal da BPDI, né, que é a Associação Brasileira dos Discos Independentes, né, que tinha Maurício Tapajós, esse pessoal todo aí, né? E eles fundam um selo por qual lançam vários discos, né? Inclusive do Tarcísio Rocha, do Cláudio Latini, e lá que se chamava Comusa, né? Lançaram os primeiros discos independentes, que depois vem desaguar na Niterói Discos, né? Na década de 1990, lá em Niterói. Portanto, eu acho que daí em diante, esse divisor de águas, que é o Boca Livre, é bom parar por aqui, porque senão é muita gente depois... Uma música do Boca Livre, que você... Toada, vem, Toada, morena, vi comigo essa cantiga, do Cláudio Nucci, do Juca Filho e do Zé Renato. Viola, com letra do Chico Chaves, também do Zé Renato, do Cláudio Nucci, do Chico Chaves e do Juca Filho. Foram duas músicas que tocaram muito no rádio e impulsionaram a venda do LP. Então você vê que você vende para cada... se você está por uma gravadora, que eu trabalhei em algumas gravadoras, você para poder... Se você vende 10 mil cópias, é como se você tivesse vendido 1000 só do disco independente, porque o resultado da venda ele é muito mais rápido. Agora, há também, por outro lado, em contrapartida, há também a dificuldade da divulgação, da distribuição. O que o Boca Livre fez, que é muito marcante nessa época, foi usar uma coisa americana, que os americanos já vinham fazendo há muito tempo, que era fazer o próprio tape e depois vender, prensar, depois assinar com distribuição por uma gravadora. Usar o esquema da BMG Ariola, usar o esquema da CBS ou da Polygram, da distribuição, né? Ou então vender o tape, como o Tim Maia fazia, né? E isso tudo ocorreu porque o James Brown já vinha fazendo isso com o selo dele, Dynamite Music, né? Nos Estados Unidos há muito tempo, muita gente já vinha fazendo isso, né? E o brasileiro começou a produzir. O próprio Feito em Casa como eu disse, né? Relembrando, do Antônio Adolfo, ele usou também a distribuição alheia. Porque o grande problema da produção hoje em dia no Brasil é essa pulverização que nós temos, mas que você não consegue a distribuição, você pulverização de produção. Então, principalmente hoje, você vem dizer quais são os problemas atuais. O problema atual é o seguinte: nós temos como produzir um disco em casa hoje, num home studio, numa coisa bem caseira, você tem toda a qualidade sonora que nós não tínhamos na década de 1980, porém, a oferta é muito grande na rede, né, nas mídias sociais. Isso aí né? eu ia te perguntar, a próxima pergunta, que justamente é isso que eu ia te perguntar. Então, retornando a essa explanação, com o advento da internet, YouTube, Spotify e demais plataformas, como você vislumbra o mercado fonográfico e quais saídas para sobreviver, entre aspas, né, de músicas, já que o próprio ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais, controla com grande dificuldade os direitos autorais? Pode falar para a gente isso? Claro, o que acontece é essa faca de dois gumes. Se você tem uma produção... Antigamente você não tinha como produzir um disco sem, como Chico Mário, irmão do Betinho, então fez sem vender um apartamento, sem vender 2 carros. Hoje em dia não. A facilidade de produzir um disco é muito grande por conta da qualidade tecnológica que conseguimos chegar hoje, né? Você pode gravar um disco todo em casa, em linha, e só ir no estúdio e colocar a voz, porque você precisa de estar preparado com tudo, né? Ainda assim, tu pode colocar com um microfone bom, não um SM58, mas de uma linhagem melhor, você consegue colocar a voz até em casa, num quarto, né? Mas, por outro lado, você tem o problema da distribuição. A distribuição é muito difícil de você colocar nas lojas, como a gente coloca livros também nas livrarias, porque as gôndolas estão muito repletas de produtos. As gravadoras também, elas proíbem que se coloque em disco independente, né? Já vi isso acontecer no Carrefour, chegar o vendedor, né? E falar que não pode colocar
porque já tem as gôndolas já estão todas cheias com produtos da BMG, do disco novo do Roberto Carlos, etc, etc, né? Então, o que acontece? Você tem uma profusão de produção, mas não tem um escoamento decente para essa profusão. Por quê? Aí você fala assim, mas nós temos, como você disse, Spotify, o Deezer, temos as plataformas digitais, temos a venda direta por YouTube, temos, né, desde que seja o YouTube, desde que seja monetizado, etc e tal, e que o ECAD não controla essa parte, como também não consegue receber das TVs por assinatura, né? E das rádios piratas. E das rádios piratas, das rádios, principalmente rádios do governo, que não pagam também, né? Seja em qualquer instância municipal, federal ou estadual, como a Roquete Pinto ou a MEC federal. Então, são inadimplentes, o ECAD já tem esse problema. Então, tem um problema maior ainda em recolher. Então, o que você faz? Você tem que vender o disco de mão em mão em shows, em apresentação, etc. Porque se você não pode colocar mais nas gôndolas, porque existe uma oferta muito grande. Se você tem o Deezer, tem uma mídia digital, uma resposta, né, digital pulverizada muito boa, você não tem quem arrecade. Então você até toca, né, mas essa arrecadação é muito parca ainda, né? Então, qual é a saída? É a venda direta. Qual é a saída da produção? Você não precisa mais. O funk veio provar isso, né? O funk, eu digo funk, é que você poderia produzir um disco do final, do início ao final, e vender nas próprias ruas, na comunidade. Então, você não precisava das mainstreams. No trem, em qualquer lugar, entendeu? A R$5, não importa, porque a produção é caseira. Entendeu? Já diz o home studio, né? Então, o que acontece? Você tem que descolar, você tem que viabilizar um canal, como os Racionais MCs fizeram em São Paulo, né? Nas favelas, tal. Nunca precisaram de gravadora, nem para gravação e nem para distribuição. Eles vendiam em shows, continuam vendendo. Tanto é que o Racionais MCs, o Birimbau lá em Belo Horizonte, várias pessoas, o pessoal todinho do Afro-Congo, lá do Tecnocombo, lá do Espírito Santo, né? Também ficaria a produção local. E depois, sim, as grandes maestrinhas vão te procurar para poder distribuir o teu disco. Mas você tem que inventar o teu canal, né? Porque se você só usar esses canais também que estão pulverizados na rede, nas mídias sociais, você vai até tocar, ser conhecido lá em Recife. Mas se você não vai arrecadar a grana, você vai tocar no Recife, já chamado por um festival, abriu pro rock. As bandas de rock indie fazem muito isso, né? Colocam tudo nas mídias e depois vão tocar em Goiânia, no Festival de Goiânia, no Abril Pro Rock de Pernambuco, entendeu? Já com o pessoal conhecendo as músicas. Então funciona assim, mas não há uma rentabilidade, a não ser a rentabilidade direta. Entendeu? Ok. Amaral, é o seguinte, olha só, teu estado civil atual é solteiro, né? Você tem 2 filhos com mães diferentes, um mora com você e o outro mora com a mãe dele. Que é fotógrafo. Quanto você dimensiona esses momentos atuais, como a lei seca, violência urbana, dificuldade de locomoção citadina na cidade, para quem vive no meio cultural, em que a essência da criação depende muito da boemia, que marcaram grandes compositores como Noel Rosa, né, Geraldo Pereira, Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva, Cazuza. Como é que você contextualiza essa realidade? Eu vejo que são épocas completamente diferentes. A violência sempre existiu. E sempre vai existir, em qualquer... Pelo menos aqui, né? Existe a violência implícita e explícita. Vamos supor, na Suécia você não tem essa violência explícita, mas tem a implícita lá, né? Aqueles malucos que sequestram, que levam, né? E uma quantidade enorme de suicídios, como no Japão. Mesmo não tem a violência de fora, tem a violência interna, a violência caseira, né? Então a violência sempre existiu. Quando você citou Geraldo Pereira, que a gente está aqui na Lapa, né? Aqui então, nos Arcos tinham várias
ali onde é os Arcos, onde tem o Hotel Novo Mundo, ali eram várias ruas. Se você viu fotos dessa época, da década de 1930, 1940, né? Aquelas ruas, tinha os cabarés todos ali, tinha tudo. Existia uma violência ali, mas era muito localizada, assim como em alguns morros, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro, do centro da cidade, Morro da Providência, ali em cima na Central, na Gamboa e tal. Os morros mais afastados, as comunidades mais afastadas, lá ali na Tijuca, Casablanca, eu não sei, na Vila da Penha, ou então Salgueiro, ou então lá em Madureira, como você falou, o Arlindinho, né, o Arlindo Cruz, lá o Morro São José, Serrinha, da Fé e Juramento, eram comunidades um pouco mais calmas. Existia violência, mas era muito localizado. Hoje a violência está mais distribuída por conta de fatores econômicos, que todos nós sabemos. E o que isso afeta a nossa produção, afeta a nossa movimentação, afeta não só a movimentação de quem vive de música, né, que só consome música, né? Porque já deixa de sair à noite, ou então procura chegar mais cedo, né? Como também os próprios músicos da noite. Isso é muito importante, porque hoje em dia o cara ele tem um violão que custa R$5.000, tem uma aparelhagem para poder ligar o violão. O estranho é que o cara tem uma aparelhagem que dali tem uns 12 mil para ganhar 300 na noite, entendeu? R$300, né? Como músico, então, no caso do André, é bem mais específico. Então, essa violência, ela atinge não só quem consome, mas como quem produz, como você pontuou bem aqui na pergunta, como quem produz. Seja da forma direta, né, tocando, ou seja da forma de compor. Vamos chegar às inspirações. Porque eu acho que o Zeca, tal, esse pessoal mais ligado ao samba, tal, existe muito mais a inspiração de estar na noite, né, revendo amigos nas rodas de samba, nas rodas de choro, né, que a gente frequenta muito, por sinal, mas e que a roda de samba geralmente é à noite, a roda de choro geralmente é de dia, né? Porque por causa da idade dos participantes, que geralmente são mais ligados são nas praças públicas, né? Aqui na São Salvador, etc e tal, na Glória, no subúrbio também, muito ali onde era... Lá no Jabu, com o Pascoal, né? Pascoal. Então, o que acontece? Fábio Pascoal é um baterista, grande baterista, filho do Hermeto, né? Eu lembro dele. O que acontece é o seguinte, é que essa violência, ela atinge a todos, né? A família que quer ir à noite no museu e não pode ir porque está rolando um show no museu, e isso realmente dificulta muito a nossa atuação, não só de quem consome, mas também de quem produz. E não sei se há privilégio, não, sabe? Principalmente de quem... Não, acho que você só produz se tiver alguém para consumir. E você só consome se tiver alguém para produzir. A coisa está intrínseca, né? E dificulta muito. Dificulta para ambos os lados, né? Eu não sei qual que tem esse privilégio de ser mais prejudicado. Seria um privilégio, entre aspas, né? Porque ambos estão prejudicados. E a cultura sempre foi muito perseguida. Parece que agora há uma perseguição ainda maior ainda com relação ao novo governo, etc. e tal. Eu gostaria de saber, quando você falava do ECAD, acredito que ele tem uma importância, né, na vida dos compositores, mas existe muito questionamento em relação ao ECAD. Ele cumpre realmente o seu papel de arrecadador? Essa arrecadação ela é distribuída de forma justa para os compositores, especialmente aqueles que não têm tanta mídia, ou poder econômico, ou poder de articulação? Legal lembrar do ECAD. Eu vou lembrar para você, meu caro Derribas, João Bosco Gomes, que o ECAD ele foi criado em 76, começou em 77, porque foi uma expectativa da própria classe cultural, né? Tom Jobim, Chico Buarque, todos se reuniram e vários arrecadadores, você sabe que nós temos 11 arrecadadoras, entre as quais a Socimpro, a UBC, a AMAR, na época o pessoal estava formando também a AMAR. Antes do ECAD existia o CNDA, Conselho Nacional de Direito Autoral, que era
um órgão governamental. O que a classe queria, não sei se vocês lembram dessa época, era que formássemos um órgão gerido, feito pela própria classe. Então, usou-se mais ou menos o sistema do Congresso, né? Quem tiver mais voto é que vai ser o presidente, e assim por diante. Então, das 11 arrecadadoras, formaram um escritório central. Eu posso falar o nome das 11, se vocês quiserem. A SBACEN, né? A AMAR, a SUSIMPRO, a SADEMBRA, né? A principal arrecadadora, que foi feita em 1942, que é a UBC, que já era dissidência de uma de 37, que era dissidência de uma da SBAT, fundada pela Chiquinha Gonzaga e o pessoal de teatro, de 1917. Mas só arrecadava em termos de... Isso, historicamente falando para vocês, só arrecadava em termos de teatro e musicais. Não arrecadava da grande mídia que estava surgindo na época, que era o rádio, em 1928, né? Com Raquete Pinto. Em 36, a primeira arrecadadora foi pela Chiquinha SBAT, que é teatral, mas aí não arrecadava a parte de sonora do que tocava no rádio, nem se arrecadava. Então eles criaram uma, que eu não lembro o nome agora, e que foi dissidência. Em 37 há uma nova dissidência, aí o Mário Lago, o Antônio de Almeida, o Dorival Caymmi, Braguinha, só esses caras, esses ferão criaram, Ari Barroso, criaram em 42 a UBC. Por que eu estou falando para vocês dessas entidades? Porque não existia um escritório ainda que arrecadava. Cada um arrecadava por si, né? Então o governo militar criou o CNDA. Só que o CNDA era um escoamento de verba para o pessoal do governo, de cargo público. Então, em 77, surgiu o ECAD, como o Derribas bem lembrou. O ECAD era uma expectativa dos de classe, gerido pelas próprias instituições, são 11 instituições. Por que esse modelo deu certo no Brasil? Porque quem dirige e quem realmente controla são os próprios artistas, as próprias arrecadadoras. Eu vou falar por quê. Porque nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, cada arrecadadora arrecada por si só. Só para dar um pouco de exemplo, na Noruega existe a Tono. A Tono é do governo e arrecada... Não existem arrecadadoras, existe só uma, que é a Tono. Né? Cada país tem uma forma e nós escolhemos essa forma. Se você diz que essa forma deve ser passada a limpo, sim, mas é um órgão particular que tem as contas todas no seu site, está vulnerável a várias incursões, não do governo, mas das próprias arrecadadoras, do primeiro, segundo, terceiro, né? Como o Congresso né? Bem representado pelo quem tem mais voto elege o presidente do Senado, quem tem mais voto elege o presidente, isso. E os outros ficam cobrando o tempo todo, né? Então, claro, sempre há desvio. Isso aí não é uma... tanto em órgãos públicos como órgãos... Somente nos órgãos públicos, né? Existia muito mais desvio quando era CNDA, antes de 77. O que acontece com o ECAD, não sei se vocês conhecem bem, o ECAD, ele arrecada por amostragem. O grande problema da amostragem é essa. Se ele ouvir hoje, as rádios públicas são inadimplentes, você sabe disso, né? Há muito tempo sempre foram. Ninguém deu jeito, nem Ana de Holanda, nem Vefor, ninguém deu jeito, nem Gil deu jeito. Parece que é uma coisa muito, muito, muito específica. O que acontece é que ele ainda hoje é por amostragem, né? Com todo esse ISRC que a gente tem hoje, é muito mais fácil da gravação, mas ainda é muito precário esse sistema de amostragem, muito precário, porque se não ouve a música naquele exato momento, a tua música tocou, você tem que estar entre os 50 para poder receber. Né? Em 50 mais executado, que é Lulu Santos, esses grupos sertanejos todos aí, né? E vai ser sempre, haverá sempre essa discrepância, né? Agora tem os top de linha, que é Chico Buarque, que é esse pessoal que nem tanto, agora é mais o pessoal da música sertaneja, desse sertanejo que está se apresentando aí. Tu vê, o top do ECAD são esses. Agora, como ele falou, cumpre uma função, cumpre. Cumpre bem? Não, poderia ser melhor. Mas eu acho mais viável do que o sistema americano, né? O ECAD, ele consegue arrecadar fora do Brasil, consegue arrecadar, porque
estão representados pelas instituições mais gerais aqui da América Latina, que eu esqueci o nome agora, e uma que é na Espanha, que controla todo o direito autoral na Europa, no leste europeu. Bem, só finalizando, o ECAD tem uma função, não faz 100% dessa função, vivem mudando, né? E para tudo lá existe a votação. Todos os sistemas, e existe a votação, que uns estão do lado mais da gente, né, e outros do lado mais do Roberto Marinho, que comprou lá, através da Espanha, lá, comprou uma dessas arrecadadoras, que do dia para a noite, ela de 11ª pulou para 3º lugar, entendeu? Então aí tem muita coisa, tem muita verba investida ali. E existe toda essa proposta da Globo e contra o ECAD, pregando que o ECAD é uma instituição falida, que é uma instituição corrupta, mas é coisa da Globo. Pode crer, isso tenha certeza. Não é a esse nível, não, mas há sim. Na tua poesia e literatura, encontramos diversas citações e homenagens à figura feminina, semelhantes aos compositores Geraldo Pereira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Vinícius de Moraes. É, de certa maneira, coincidência ou realmente influência desses bambas do samba? É o seguinte, a literatura em si, né, não sei se tem uma pergunta com relação a isso, mas ela surge da nossa cultura grega, né, principalmente dos helênicos, né, de toda a nossa... esse legado dos helênicos. Mas ele é um pouco antes. Começa lá na Trácia, né? Os aedos trácios, né? Eram quem falava a literatura era oral, até porque não existia, a escrita não era tão difundida. Homero, quando vai escrever a Ilíada, e 50 anos depois da Odisseia, a Ilíada é a tomada de Troia, né? Ele fez isso quase 1000 anos depois da história sendo narrada pelos aedos. Principalmente os aedos trácios, que eram os mais famosos, assim como os atenienses em cultura geral e os espartanos, né, em cultura bélica, né? Esse poeta Dório, que ele era o Dório, ainda era antes dos helênicos, né, do qual nós temos a maior influência, né? Ele ouvia as histórias e ele passou para o papel, por isso é atribuída a Homero, a Ilíada, e 50 anos depois, ou 60, a Odisseia. Então, um período muito, muito diferente para um cara escrever um clássico daquele numa época e o outro depois. Pressupõe-se até que Homero não existiu, foram várias pessoas que formam uma única figura. Isso tudo vem desaguar na literatura da Idade Média. Vou chegar lá onde você quer chegar. Vem desaguar na literatura da Idade Média, que são os poetas provençais, que é o surgimento da língua portuguesa, né? Sendo o português o último substrato desse surgimento. São de 12 a 15 línguas, algumas totalmente esquecidas, mortas, como o dálmata, o retro-romano, né? Mas algumas estão aí ainda, que é o romeno, o francês, o português, claro, que é o último substrato, o castelhano, né? E algumas línguas, o italiano, né? Mas a maioria das línguas das línguas românticas que surgem nesse período, né, elas se extinguiram. Porém, a nossa tradição é medieval, principalmente do português. Ele nasce das canções da Ribeirinha, a própria canção da Ribeirinha, de Dom Diniz, que faz... Dom Diniz é um dos primeiros reis de Portugal. Ele faz uma alusão ainda era gaulês, né? Não sei, uma língua, é o português, não era o português como nós conhecemos hoje. Então são os reis poetas, né? Bem, nós temos toda essa influência dessa latinidade da língua falada. E a nossa poesia passa muito por isso. Esses cantadores que vocês veem hoje, né, como Chico Buarque, nada mais nada menos seria na Idade Média que os poetas. Bertrand de Bon, Bernard de Ventardon, Marc Cabru e Guilherme de Piteu, né, são os poetas mais famosos dessa época, ali do século XII, que é 1100 e pouco, vai até 1300 e pouco, e termina mais ou menos com Guido Cavalcanti, né, que foi o professor do Dante Alighieri. Né? É considerado um dos últimos poetas provençais. Essa cultura da poesia provençal, ela passa na oralidade, né? E a nossa língua surge daí. Essa oralidade já era anterior aos poetas provençais, já vinha da Grécia Antiga, né? Não vinha só dos helênicos, vinha antes dos helênicos,
né? Dos traços, dos dores, né? E tudo isso é passado na nossa literatura. A nossa literatura é tão oral, mas tão oral, que tu vê que os nossos grandes poetas, como Paulo César Pinheiro, Ronaldo Bastos, Fernando Brant, Abel Silva, Torquato Neto, ficaram mais conhecidos por suas produções, né, sonoras, auditivas, no rádio. A poesia foi levada para o rádio, foi levada para a letra de música, né, do que pelos seus livros em si. Né? Você vê que na primeira geração de letristas brasileiros são os românticos. Começa em 1836, com Gonçalves de Magalhães, a botar letra nas coisas, que já era uma coisa que vinha, né? Os poetas românticos foram os primeiros letristas. Araújo Porto Alegre, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Laurino Rabelo, todos eles foram colocando letras e vem desaguar nesses poetas agora atuais, que são muito mais conhecidos por conta disso. Tá, a oralidade. Mas é isso, aí vamos lá. Existiam 3 tipos de canções na poesia provençal, que era a canção do amigo, a canção do mal-querer, total. A canção do amigo são cantando a mulher, né? Cantando o feminino. E essa tradição, ela é dessa época. Da Idade Média. Então, tu vê que Chico Buarque faz o tempo todo cantando na forma... Está no DNA da língua portuguesa. O nascimento da língua portuguesa, ele vem justamente daí. Para ilustrar esse questionamento, você pode recitar aqui, para os ouvintes do Nave Louca, o poema Tarde de Agosto? Eu vou falar um poema justamente baseado nesse tipo de conceito, né, da poesia oral. Aquela mulher quando passa... Tarde de Agosto. Tarde de Agosto. Aquela mulher quando passa, com aquele cheiro, aquela pele e aquela cor, revoga todas as leis, inclusive a da gravidade, e vai deixando qualquer um nas nuvens. Porque aquela mulher desgoverna as caravelas, incendeia os rios inventados e compassa o voo das borboletas amarelas. Cobra das estrelas, brilho imposto, e traça a rota dos cometas de espuma nas tardes de agosto. Você está a bordo da Nave Louca.